Falar do Bolsonaro é sempre alegria, né? Nossa, sempre dá muito certo. Mas vamos falar dessa história agora dele poder ser cassado, perder o mandato, ficar inelegível, blá blá blá, por apologia à tortura lá no voto dele, extremamente infeliz, durante aquela cerimônia de bizarrice que foi a votação do impeachment, que aliás, se arrumasse tudo certinho, dá pra prender todo mundo. Mas, enfim. Primeiro, não deveria ser crime falar. O ato é um crime. Promover esse ato, não. E você pode falar, Rafael, eu discordo de você. É a tese do advogado de defesa do Bolsonaro. É essa. Então, é engraçado como vai ter um monte de apoiador do Bolsonaro que quer que isso não dê nada, mas que discorda da tese do advogado de defesa dele, que fala, que publicou uma coluna, um artigo na Folha, falando, o que deve ser punido é o ato. Falar, assim como crime de desacato e todas essas besteiras, não é crime, não é um ato, são palavras. Como é que você vai definir o que é apologia à violência? O que é apologia ao crime, apologia ao estupro, apologia à tortura? Onde que você vai parar a definição? Esse é o problema, esse é o negócio que vai dar errado e vai ser usado como uma arma quando convém, por quem convém, contra quem convém, que é exatamente o que está acontecendo agora. Exatamente o que está acontecendo agora. Você pode pôr lá, é proibido a apologia ao crime, apologia ao assalto, apologia à violência. Tá. Então você falar que tal cara deveria apanhar é crime. Ou não, porque daí você só foi genérico. Mas se você falar que ele deveria apanhar quando, onde e como, aí é apologia. Mas daí depende do juiz, porque se o juiz decidir que você falar que o cara deveria apanhar, pode ser apologia à violência, apologia ao crime, ou agressão, dependendo do setting. Mas aí, de repente, você ser uma pessoa agressiva e falar que você não gosta de tal cara, é apologia ao crime? É apologia à violência? Filme de violência, filme do rock, boxe, filme de tiro, é apologia à violência? O cara fala, não, eu atirei na escola inteira. Eu sou doido, eu atirei na escola inteira porque videogames. E eu quero ser inocentado. Eu quero processar os caras que fizeram GTA porque eles me incitaram a fazer violência, mostrando como é que você vai definir qual discurso pode, qual discurso não pode. Vai ser arbitrário e você vai pôr uma força na mão de um juiz, na mão de um grupo político que vai usar isso quando for necessário nos alvos que for conveniente, que é exatamente o que está acontecendo agora com esse seu Bolsonaro. Ele falou uma coisa que desagrada. Mas teve apologia a todo tipo de bizarrice lá. Tinha cara citando o Marighella. Não, aí pode, porque o Marighella tá do lado bonzinho, esquerda, bonito, progressivo, cool, legal da força. Agora o outro não pode. E vamos ser sinceros. Se fosse trocado, ia acontecer a mesma coisa. Se fosse hoje trocado, se o que hoje é a força do PT fosse na verdade a força, qualquer que for parte do Bolsonaro e a galera dele, e um cara fizesse apologia ao Marighella, todo mundo ia falar, não, vou botar o Ustra, tudo bem, mas no Marighella não pode. Vamos ser sinceros, vamos ter esse momento de minha culpa de sinceridade. Esse que é o bom de você ser um libertário. Você pode criticar a esquerda e a direita, porque eles são a mesma coisa em termos de estatismo, em termos de relatividade. É uma coisa fantástica. Mas, se fosse o contrário, teria sido a mesma coisa. O que deve ser punido é o ato. Você torturou? Você estuprou? Você assaltou? Você matou? Sim, seja punido. Falar não é fazer. Falar não é fazer. Eu sou rico. Não funcionou. Aparentemente, talvez falta pilha. Não sei o que está acontecendo aqui. E isso é um uso conveniente da lei. Eu falo isso em vários vídeos e eu repito porque nem sempre são as mesmas pessoas vendo os mesmos vídeos. Não importa quando você tem um monopólio da produção e fornecimento de justiça, produção de leis e fornecimento de justiça, monopólio que não responde aos seus clientes, ou seja, se os juízes que existem no Brasil, se as pessoas que fornecem justiça e solução de disputas no Brasil não atenderem às necessidades dos seus clientes, não resolverem conflitos, como existe no Brasil, não resolvem a questão de conflitos. A gente tem homicídios para todo lado, violência para todo lado, não funciona. Se eles falharem completamente, eles ainda vão ser pagos do mesmo jeito e vão ter progressão de carreira do mesmo jeito e não adianta. Quando você tem uma situação dessas, não importa qual é a lei. O que está escrito no livro é inteira e totalmente irrelevante e descartável. O que importa é o que o cara vai dizer que é o martelo. Quando ele bate o martelo lá, ele vai dizer o que é. É isso que importa. Volto vocês lá para o julgamento do STF, lá em dezembro, do impeachment, em que o Barroso está lá lendo a Constituição, lê a parte que convém
não lê a parte que não convém e vota. E ficou assim. Ele leu a parte que ele queria, não leu a parte que ele não queria, e dane-se, você vai fazer o quê? Ir no Procon? Eu não gosto da decisão dele, vai fazer o quê? Você não vai fazer nada, você vai ficar sentado aí e pagar imposto. É isso que você vai fazer. Mesma coisa que está sendo feita agora com o Bolsonaro. Ah, não, ó, tem esses outros discursos aqui que fizeram que é imunidade parlamentar. Você, como um parlamentar durante uma sessão, falou isso, mas aí não pode. Não, mas a lei diz que pode. Mas eu decido qual é a lei. Nós somos os juízes ou nós somos a comissão de ética. Assim como vamos ser equilibrados, vamos ser honestos. É raro eu tentar ser equilibrado nesses vídeos porque eu sou libertário, fazer o quê? Eu não vou ficar defendendo... Não, vamos pensar do lado do Estado, não vou fazer isso. Mas enfim, mesma coisa, eu vou votação no impeachment. É totalmente um julgamento político. Você não precisa ter causa. Não tô dizendo que o impeachment é golpe. Tem causa. O processo jurídico está sendo feito corretamente. Mas não precisava. Você não precisa ter causa, você não precisa ter acusação, você não precisa ter provas, você não precisa ter nada. Você só precisa que 2/3 dos deputados concordem em começar o processo e 2/3 dos senadores concordem em fechar o processo. Por qualquer motivo que eles resolvam fazer, qualquer um. Dane-se, eles são a lei. Você tá entendendo como é que funciona a coisa aqui? Você tá entendendo que na prática, aquelas pessoas são o poder, não a lei. Elas estão acima das regras, porque elas decidem quais são as regras e como elas vão ser executadas. E você só vai pagar e obedecer. Isso está sendo usado como uma arma contra o Bolsonaro? Para tirar ele da frente? Sim, claro, óbvio, ululante e relinchante com um cone laranja na cabeça dançando. É óbvio que é uma ferramenta para tentar tirar o Bolsonaro na frente. Porque, para encerrar o vídeo, com a frase bonita, se votar adiantasse alguma coisa, se você pudesse votar em alguém assim que ia mudar alguma coisa, como por exemplo, talvez o Bolsonaro fosse mudar alguma coisa, seria proibido. Seria proibido. Não, vou votar aqui, daí isso aqui vai mudar. Não, eles vão cancelar essa votação, vão mandar recontar, que nem estão querendo fazer no Brexit. Vota de novo. Né, mas tem esse candidato que pode mudar. Tira. Pronto, agora você continua votando nos mesmos caras. Bem-vindo à política e à democracia. Não sei por que você achou que isso era uma coisa boa. Tchau, tchau.